Olá, bem-vindos mais uma vez ao nosso projeto Revelando Oculto. Para quem não me conhece, meu nome é Youssef. Para mim é um prazer imenso poder voltar aqui novamente nesse projeto, nessa plataforma e para todas as plataformas. Eu gostaria de trazer um assunto muito especial. Hoje eu quero trazer numa linguagem apropriada para esse projeto. Sei que aqui tem vários alunos que estão adequados para receber essa aula. Bom, eu gostaria de receber de você um joinha se você gostar da aula. Você já pode adentrar aqui e já deixar o seu like, fazer o seu comentário, se inscrever no nosso canal. É fácil, rápido e sei que você vai ser abençoado por isso. Bom, o assunto aqui é a viagem da alma. Bom, para quem nunca soube o que é a viagem da alma, eu estarei trazendo aqui, relatando para você, passo a passo, sobre a descida da alma para esse mundo de Malkuth, para o mundo das ações. Segure-se e vamos viajar comigo nesta descida da alma para o mundo de Malkuth. Bem-vindos ao nosso projeto Revelando o Oculto. E foi-se a inteligência se casou com a filha de Levi, Biná. E a mulher Biná deu à luz a um filho, a inteligência. E vendo que ele era bom, estas palavras que foram ditas no dia da criação, o dia da luz, isso está escrito em Kitov, Perek 1 e 3. E para iluminar a humanidade, eu trago simbolismos, assim como a aurora de uma nova era, da era messiânica. E ele foi colocado em uma arca e protegido por betume. Abro aspas aqui. A palavra betume em hebraico é betumen. Sua gemátria em Ofanim é 900. Essa gemátria tem essência base numérica na tabela do alfabeto hebraico. E ela traz uma tradição mística da palavra Tessadi. E incrivelmente essa é a palavra que chamamos um sábio da Torá. Tzadik, Tessadi. Começando com essa letra, com seu valor numérico de 900. Este número também se refere também a um malachim, a um anjo. Agora todo o formato do texto começa a mudar diante de cada aspecto de cada palavra. Continuando aqui, abro aspas, e ele foi coberto e revestido. A filha de Faraó desceu para se banhar no Nilo. O símbolo do rio é apenas uma forma de interpretação do texto. Esta é a forma de entender de onde tudo se forma. No mar da vida. Pois ninguém como Moshe iria conhecer a vida após adentrar nesse mundo. Ela já o tinha visto, sua mãe, Biná. O que me chama a atenção aqui é que, se isso de fato ocorreu, houve o reconhecimento de Biná antes do nascimento de Moshe. Mas o menino chorava, e seu choro parecia o choro de adulto. Esses assuntos não só nos trazem o nascimento de Moshe Rabbeinu, como também da sua ascensão. Como está escrito
com esse nível de profundidade e com esse nível de entendimento. Pois Faraó apenas aqui é uma alegoria, uma metáfora para uma personificação. Moshe era de língua pesada, pois Hakadosh Baruch Hu, Hashem, insistiu que ele fosse um guia para Israel, pois o seu valor moral era de extrema bondade, modéstia e piedade, com todos esses três atributos da árvore da vida, como Hesed, Gevurah, Chokhmah. Moshe também, mesmo com todos esses atributos, ele desce a este mundo de Malhut com méritos. Ele fica 3 meses em Biná, iniciando a descida da alma de Moshe Rabbeinu pela árvore da vida. Incrivelmente entendemos como sendo a filha de Faraó. Veja o nome dela, Binat. Incrivelmente, Moshe permanece dentro de Binat por 9 meses. Vamos voltar aos méritos. Pois bem, ele foi embatumado, embalsamado com betume, e ele foi colocado vestes. Então ele desce no mar da vida, descendo então na árvore da vida. A vida então passando por Chokhmah, se banhando em Gevurah, recebendo então Hesed e Tiferet no 7º mundo de Netzar. Pois no 7 dia de Adar, ele recebe então a vitória em Zain, no Olam Ra Yetzirah, o mundo da formação. Continuando sua viagem, ele passa pela glória, descendo então no mundo de Hud. Então ele chega em Esod, trazendo a alma de Gerson, do seu primeiro filho. Continuando sua viagem, ele chega no Olam Hassiah, no mundo das ações, trazendo para os dias modernos, atuais. Hoje, o mundo é completamente diferente do mundo dos nossos antepassados. Neste caso aqui, estou me referindo a este mundo físico, a esse grau que já passou por inúmeras atualizações, sendo esta a pior atualização do sistema Terra, pois reiniciaram esta era onde os humanos foram reiniciados sem a conexão divina. Infelizmente, os humanos foram reiniciados nessa última geração, nessa última era, como sendo a pior atualização do sistema Terra. O mundo vem se costurando através de ideologias, crenças e costumes que foram implantadas na mente dos indivíduos, destruindo uma parte importante do cérebro, desconectando o homem da sua linha temporal, da sua linha espiritual, que dá acesso à linha frontal do cérebro. Os nossos antepassados também tiveram a mesma dificuldade de entender e compreender esses pequenos aspectos, mas diferente de hoje, eles tinham uma cobertura divina.
que nos dias atuais exige muito trabalho, exige Avodat Hashem, o trabalho Hashem, para conquistar esse nível. Nos dias atuais, raramente há uma interpretação fiel da Torá. Devemos entender que estamos em diferentes pontos do aspecto do tempo e do espaço. Mas com toda a ciência e tecnologia existente nos dias de hoje, nesse tempo, é impossível um humano chegar a estes conceitos com fidelidade, com uma interpretação fiel e com uma interpretação humana. É impossível. Temos dois grandes problemas e uma grande limitação. Aqui é que estamos em tempos diferentes. Primeiro ponto é que estamos em mundos completamente diferentes um do outro. O segundo ponto é que estamos em culturas, tanto na linguagem, quanto também no campo de visão de cada um. Pois quando se é trazido dentro desse campo de visão ideologias, termos que estão relacionados a culturas ocidentais, sempre haverá corrupção nos textos. E quando o indivíduo traz esses textos com corrupção, perde-se então a essência, o valor espiritual na linguagem corrupta. O conceito se torna inválido e uma mancha de corrupção se estende por todo o planeta. É bem claro e nítido que as interpretações na linguagem Lashon HaKodesh são termos de interpretação espiritual que vêm de outro mundo, de outras dimensões. Essa dimensão se chama Binah. E é claro que também essa dimensão é uma metáfora. Mas a mente humana não tem capacidade de avançar daqui, desse ponto, da viagem da alma, de Moshe Rabbeinu até Binah. É impossível para o homem entender essas conexões da descida da alma do grande líder do povo judeu até a árvore sefilótica. Entende-se então que Moshe Rabbeinu foi colocado numa arca. Eu já trouxe esse assunto aqui nessa plataforma. Entendemos então que Moshe Rabbeinu foi colocado numa arca e em volta dessa arma foi passado betume e ele foi lançado no mar. É este entendimento racional de todo ser humano após ler a história de Moshe. Moshe então é pego pela filha de Faraó e amamentado por Binah, pela própria mãe Binah. É esse entendimento superficial da humanidade, mas todo esse texto envolvente na árvore da vida, entendendo o conceito da Sefirá, entendendo o conceito da árvore da vida, podemos então classificar todo esse entendimento espiritual de como funciona a descida da alma de um tzadik, passando por todas as esferas, até chegar no mundo da ação, aqui. Isso também acontece no âmbito da reencarnação de um tzadik, ou até mesmo
a reencarnação ou o imbur de um malachim dentro de um corpo. Ele passa por várias dimensões até chegar no mundo da ação. Continuando o texto. Assim foi a viagem na linha do tempo de Moshe, que também é uma metáfora, pois Moshe está conectado à árvore da vida e ligado a uma sefirá, a uma dimensão. Vemos tudo isso através do próprio nome de Moshe. O nome Moshe tem o seu valor numérico de 345. Multiplicando todos estes números, temos o número 12. Do número 12, temos as 12 Sefirot. Temos as 12 partes do Mar Vermelho. Temos então o Mar Vermelho sendo dividido em 12 partes. Temos as 12 tribos de Israel. Temos as 12 nações. Temos as 12 Sefirot, que foi dividida em partes. Temos 2 Sefirot ocultas da humanidade. No Terrilim 136 temos 12 palavras de misericórdia, que coincide nos versos 12 do número exato. Bom, temos 12 constelações. Temos mais um exemplo como o patriarca Avram Avinu, o nosso patriarca. Temos a gemátria do seu nome de 248. Opa! Mas o resultado aqui não é 12, e sim 14. Encontramos então as 2 sefirá ocultas para a humanidade. Ele sendo o pai das nações. Temos aqui uma hipótese que aqui dentro de outro nível mais elevado, pois temos a descendência abrâmica aqui. Pois 2 nações sairiam do nosso patriarca Avram Avinu. Isso demonstra a infinidade de formas de interpretações. E elas se iniciam após o ajuste do homem através dos 4 níveis da Torá e das suas revelações. A descida da alma de Moshe Rabbeinu pela árvore da vida. Isso mostra para todos nós o nível Sud de interpretação da Torá. É claro que esse assunto jamais deveria ser trazido em público. Por vários motivos. Muitas pessoas não têm capacidade de interpretação dessa aula. Mas existe muitos aqui que passam por aqui, que vão entender todo esse conceito trazido aqui referente a Moshe Rabbeinu. Toda a Torá, todos os escritos sagrados são alegorias, são metáforas. Dentro desse posicionamento, essa ideia nessa linha de tempo espiritual. Por isso, é impossível alguém chegar em você e passar essas histórias no nível literal e deixar por aí. Os nossos sábios dizem que é um pecado muito grave a pessoa estudar a Torá
e não estudar a Torá oral, os seus níveis de interpretação. É por esse motivo que o mundo vive dessa forma. As pessoas têm preguiça de estudar. As pessoas não buscam entender esses conceitos. Acabam, então, se esbarrando nessas ideias e ideologias confusas. Como eu trouxe no início da aula, existem conceitos espirituais para níveis de interpretação na Torá. Não é tão simples eu chegar aqui, ler um texto para você, texto semanal, e dizer, olha bem, a abertura do Mar Vermelho. O povo saiu do Egito. Os escravos do Egito saíram do Egito. Bem, como assim saíram do Egito? Permaneceram muitos no Egito. Não quiseram sair de lá. Depois, o mar se abriu. E passaram-se então os escravos. Passaram também os soldados de Faraó. As carruagens. Bom, quando trazemos esse assunto para o nível Sod, interpretamos de uma outra forma, não como essa história trazida dentro da Torá, porque cada palavra tem outro significado, uma outra simbologia. É por isso que os estudos de Kabbalah são proibidos nas sinagogas, nas yeshivot. Por quê? Porque quando se traz esse assunto no nível Sod, se é explicado toda a história, ela é complexa. Mas ela depende muito do nível de entendimento, depende muito do estado psicológico que a pessoa se encontra. Não é qualquer pessoa que chega e interpreta esses textos dessa forma. Devemos lembrar que estamos num mundo diferente, numa dimensão diferente, numa época diferente, culturas diferentes. E devemos também lembrar que estamos na última geração, que foi reiniciada na pior época de todos os tempos. Esta é a pior reiniciação da humanidade. É a pior geração, é a última geração e a pior geração de todas. Para entender esses níveis, o homem deve chegar-se, abster-se de todos os seus prazeres e desejos psicológicos, emocionais, para entender os valores espirituais contidas dentro desses textos. Por que ninguém vê eu trazer as parshiot semanais? Porque eu não quero compactuar com essas outras pessoas que trazem esse nível pshat, aonde estamos dentro de um país aonde o próprio texto se torna corrupto. Existe uma corrupção dentro desses textos. E quando o homem tenta explicar dentro dessa cultura que estamos hoje, nesse mundo com ideologias e culturas e palavras diferentes, linguagem corrupta, o texto perde-se essência, perde-se o valor. É por isso que todos esses assuntos devem ser trazidos com muito cuidado e com muita delicadeza para a interpretação do nível Sod. Moshe Rabbeinu passa então dentro de Biná por 9 meses, descendo na árvore da vida e amamentado por Biná.
ele desce na árvore da vida. Este é o segredo da árvore da vida. O segredo das reencarnações. A árvore da vida, a Sefirah. Toda a Torá, ela é trazida com símbolos, com nomes formais. E claro, muitas das pessoas com a sua baixeza espiritual e intelectual interpretam os textos como sendo alguém, como sendo legitimamente um homem. E essa história é contada de uma forma fantasiosa. Fantasiam-se a história, criam-se narrativas, personagens dentro da Torá. O problema de criar-se essas narrativas, esses personagens, desfoca toda a espiritualidade dentro desse texto. E é improvável que essas pessoas consigam adentrar nesses níveis de conhecimento, assim como foi a descida da alma de Moshe na árvore da vida. Temos aqui um nome especial, o nosso patriarca Avraham Avinu. A sua gemátria revela 14. Temos então duas Sefirá ocultas. Aqui, Avraham Avinu, a sua gemátria é maior do que Moshe. Mas isto revela o nível, os dois mundos ocultos, aonde aprisionou a alma de Avraham Avinu. Bom, a pergunta aqui revelada é: depois da morte destes patriarcas, aonde eles foram enterrados? Porque a arqueologia, os estudiosos, os cientistas, nunca descobriram a localização do túmulo de Avraham Avinu, de Moshe Rabbeinu e de outros personagens da Torá. Personagens que marcaram a história do povo hebreu. Alguém se arrisca em dizer? É claro que não. Porque foram personagens criados durante toda a história. A Torá é um nível de interpretação. Vem cá, deixa eu dizer uma coisa. A Torá foi escrita de uma forma para mostrar qual nível de espiritualidade você tem. Qual nível de elevação você tem? Através do seu entendimento dentro mesmo da Torá. Ela é o termômetro. A própria Torá é o termômetro. Ela mostra realmente quem é você. Que nível você está. Quando você adentra a esse conhecimento, a estas culturas, sem levantar ideologias e culturas ocidentais, nesta linguagem corrupta, quando você consegue entender todos esses níveis de interpretação, você chegou no limite, entre aspas, para o entendimento humano
temos mais duas dimensões ocultas na árvore da vida, que são as duas dimensões que faltam ou que passaram o nosso pai Avraham Avinu. E de Avraham Avinu saiu duas nações, Yitzhak e Esav. Yitzhak e Esav são duas metáforas de interpretação. Yitzhak foi ferido na coxa por um malachim. Isto é uma metáfora. Eu convido você para estudar aqui na nossa Beit Harizal, na nossa escola, quando ela estiver pronta. São esses assuntos que serão trazidos particularmente, eu e você. Bom, antes, com que a nossa escola fique pronta, eu peço o seu auxílio para que você nos ajude na construção da escola. Agradeço a cada um de vocês por permanecer aqui até o final dessa aula. Nos ajude com qualquer quantia. Você pode ajudar com um saco de cimento, com tijolo. Ajude-nos. Eu peço ajuda de cada um de vocês, com qualquer quantia. E eu vou estar aguardando você aqui na nossa Beit Harizal para um encontro especial, eu e você. Que Hakadosh Baruch Hu abençoe a vida de cada um de vocês, para que vocês entendam as interpretações sagradas dentro da Torá. Chegamos da viagem, estamos no mundo das ações. Agora é sua vez de mostrar o nível que você recebeu dessa aula. Que Hakadosh Baruch Hu abençoe você, abençoe sua família, que todos tenham um ano repleto de paz e prosperidade. Baruch Hashem pela vida de cada um. Um abraço a todos, meus amigos, meus irmãos. Shalom a todos. Quem não se inscreveu, se inscreva no nosso canal. Dê o seu like, faz o seu comentário. E vem comigo para a nossa escola Beit Harizal. Shalom, Lehitraot. Tudo de bom. Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam, asher kiddushenu b'tzmotav etzivenu, kol haTorah. Amém e amém. Shalom a todos.